a doutrina da abolição da lei, ela afronta Deus. Porque quando se ataca a lei de Deus, se ataca o caráter do legislador da lei. Como é que as pessoas não percebem isso? Jesus, quando comenta sobre o Decálogo e outros mandamentos, mas falando da lei de Moisés no Sermão do Monte, Jesus Cristo demonstra de uma maneira muito clara para toda pessoa sincera que mantiver contato com essa informação que a lei de Deus não foi abolida pelo Evangelho e pela vinda de Cristo. Em Mateus 5,17 a 19, encontramos o seguinte: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Esse termo cumprir, eu darei uma explicação breve para você sobre ele. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O termo cumprir no grego é o termo plero, que significa completar, encher. Então, quando Cristo diz que não veio revogar a lei, ou seja, os escritos de Moisés e os profetas, ou seja, o restante do Antigo Testamento, ele está dizendo que não veio revogar, não veio mudar nada do que está ali, mas veio cumprir, ou seja, dar o verdadeiro sentido e significado daquilo que foi revelado por Moisés e pelos profetas. E foi exatamente o que ele fez no Sermão do Monte. Você vê, por exemplo, que quando ele fala sobre a ira, ele explica que o mandamento não matarás é transgredido também quando a pessoa insulta, alimenta raiva contra as pessoas. Diz aqui também, no versículo 21, vocês ouviram que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e segue adiante. Então o que Cristo faz? Ele plerou, ele cumpre a lei no sentido de plerou, ou seja, amplia, dá o seu significado ainda mais profundo. Ele não faz alteração nenhuma, ele amplia a compreensão da lei. Ele cumpria também a compreensão do que é adultério, o que é divórcio. Ele amplia a compreensão sobre os juramentos, vingança, amor aos inimigos. E depois segue no capítulo 6, capítulo 7, ou seja, Cristo no Sermão do Monte, entre os capítulos 5 e 7, ele cumpre, ele plerou, ele amplia o significado da lei de Moisés e dos profetas. Então dizer que Cristo aboliu a lei é ridículo, é absurdo. Tanto que no verso 18 ele chega a dizer, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio, ou seja, nenhum acento é para tirar da lei até que tudo se cumpra. E aí eu lhe pergunto, se não é para tirar nenhum acento da lei, está autorizado trocar um mandamento inteiro? Como, por exemplo, o sábado trocar por domingos e festas, como ocorre no catecismo? Não tem essa autorização por parte da palavra de Deus. Pode espernear, berrar, que não tem como justificar isso. Se de acordo com Mateus 5,18, não é para tirar nenhum i ou um tio da lei de Deus, não dá para tirar um mandamento inteiro e trocar por domingos e festas. Não tem como. Então, Deus não aprova, obviamente, isso. Então, quando você lê esse texto de Jesus, você vê claramente que Cristo não falou algo diferente do que os profetas do Antigo Testamento falaram sobre a lei. Você vai, por exemplo, no Salmo 111, 7 e 8, ali fala da eternidade da lei. Eclesiastes 12, 13 e 14, fala que ela é a base do juízo de Deus. Provérbios 28, 9. Então, esses textos demonstram que a eternidade da lei nunca esteve em discussão, em disputa na Bíblia. O que Paulo sempre discutiu foi o uso indevido da lei como meio de salvação. Mas quanto à validade da mesma, Paulo nunca questionou isso nem de perto. É por isso que todos os teólogos reformados e protestantes
mesmo não observando o sábado, porque viveram sinceramente de acordo com a luz que tiveram, jamais ensinaram a abolição da lei. Você pode ler John Wesley, Calvino, nenhum deles vai ensinar a abolição da lei. Agora deixa eu lhe mostrar aqui uma razão muito forte para Jesus ter ensinado a perpetuidade da lei de Deus. Lembre-se que isso dá coerência tanto à existência de um conflito de Satanás, uma rebelião de Satanás contra Deus, e dá coerência à doutrina da justificação pela fé. Veja esse quadro a seguir que eu preparei para você perceber algo de espetacular sobre a lei de Deus. Se você pegar isto daqui, nunca mais você vai ter dúvidas quanto à perpetuidade da lei. Nunca mais. Por que a lei tem que ser eterna? Neste quadro que você está vendo, eu vou fazer uma breve comparação com alguns textos bíblicos entre Deus e a lei. Você vai perceber que Deus e a lei têm esses atributos aqui, entre outros, mas eu coloquei aqui alguns para você entender o porquê que a lei tem que ser eterna. Preste atenção. Por exemplo, a Bíblia diz que tanto Deus quanto a lei, há também, obviamente, o Espírito Santo, Jesus. Eu estou aqui só fazendo uma comparação entre Deus e a lei, tá? Por exemplo, Êxodo 34:6 diz que Deus é a verdade. Por sua vez, o Salmo 119, 142 diz que a lei também é verdade. Percebe? Outra coisa, em Êxodo 34:7 é dito que Deus condena o pecado. Mas em Romanos 3, versos 20 e 21, e em Romanos 3:20 e Romanos 7:11, é dito que a lei também condena o pecado. Em Isaías 6:3 mostra que o atributo da santidade está presente em Deus. E Romanos 7:12 diz que o atributo da santidade está presente na lei de Deus. No Salmo 25:8 diz que justiça e bondade fazem parte da natureza de Deus, e justiça e bondade fazem parte da lei, de acordo com Romanos 7:12. Em Isaías 40:28 é dito que a eternidade é um atributo de Deus, e Jesus em Mateus 5:17 mostra que a eternidade também é um atributo da lei de Moisés, de forma especial ao aspecto moral que é resumido ali nos 10 mandamentos. Então o que você percebe neste quadro? Que a lei está intimamente relacionada com o caráter do seu legislador. Isso aqui é importante. Quando você lê Isaías 33:22, ali Deus é chamado de legislador. Então o que isso significa? Que a lei é um reflexo, é uma transcrição, vamos colocar um outro termo, a lei é uma reprodução do caráter do legislador. Assim como o legislador é verdade, a lei é verdade. A lei dele é verdade. Assim como o legislador condena o pecado, a lei condena o pecado. Assim como o legislador da lei, Deus, é santo, a lei é santa. Assim como o legislador da lei é justo e bondoso, a lei é justiça. Ela demonstra justiça e bondade. E assim como o legislador é eterno, a lei é eterna. O que isso nos mostra? Que os mesmos atributos, qualidades, características que fazem parte de Deus estão presentes na sua lei. Então, para abolir a lei, o indivíduo tem que abolir o caráter de Deus. E abolir o caráter de Deus e os princípios dele é do interesse do demônio, não é do interesse do Espírito Santo. Então você percebe, a doutrina da abolição da lei, ela afronta Deus. Porque quando se ataca a lei de Deus, se ataca o caráter do legislador da lei. Como é que as pessoas não percebem isso? É óbvio que a pessoa sincera que está se deparando com esse argumento, ela vai perceber isso. Então tenha isso em mente. Jesus Cristo
ensinou a eternidade da lei em Mateus 5, 17 e 18, porque a lei reflete o eterno, perfeito, justo, bondoso, santo caráter do seu legislador, que de acordo com Isaías 33, 22, esse legislador é Deus, ó. Porque o Senhor é o nosso juízo, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é nosso rei, ele nos salvará. Você percebe que não há contradição entre Deus e sua lei, entre a lei e a salvação, porque é dito que Deus é o nosso juiz, é nosso legislador, ele é o criador da lei, ele é nosso rei e também é o nosso salvador. Não há contradição. Então tenha cuidado com essas doutrinas que, por mais que sejam ensinadas por cristãos sinceros, estão longe da verdade bíblica. Além disso, a lei, ela é uma demonstração do amor de Deus. A lei nos ensina, mais especificamente o Decálogo, nos mostra como nós amamos a Deus e como amamos ao próximo. Os 4 primeiros mandamentos, a primeira tábua, né, da lei, nos ensinam como nos relacionarmos com Deus. A segunda tábua da lei, como nos relacionarmos com o próximo. Por isso que Jesus resumiu a lei em 2 grandes mandamentos e Paulo resumiu em 1. Jesus resumiu a lei em 2 grandes mandamentos em Mateus 22, 34 a 40. E Paulo resumiu a lei em 1, que é o amor, em Romanos 3, 8 a 10. Jesus resume em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E Paulo resume em amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? O resumo da lei é uma prova de que ela é válida. Alguns cristãos pensam que o resumo da lei abole a lei. Que coisa mais absurda. Se eu resumir um livro, quer dizer então que o resto do livro não vale mais nada? É uma porcaria? Não é lógico isso. Eu resumo para tirar o que é essencial, mas o restante continua sendo importante. Então o resumo da lei não é para abolir a lei. É simplesmente para sintetizar aquilo que há de mais importante, que é o amor. O amor é a base do trono de Deus, é a essência do próprio Deus e é refletido nos 10 mandamentos. Então ensinar que os 10 mandamentos foram abolidos é uma tentativa inútil de tentar abolir o próprio amor de Deus, que é manifesto de 10 maneiras diferentes nos 10 mandamentos.